Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz-nos assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 40. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então ele disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. E voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Ainda em pé, agora abra comigo Atos dos Apóstolos. Estaremos lendo a partir do capítulo 1. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 12, até o versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico amado Lucas, capítulo 1, versículo 12, diz-nos assim: então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Amém. Por gentileza, assente-se nesta noite. Acabamos, queridos, de realizar a leitura de 2 textos da Bíblia Sagrada. Mateus, a partir do capítulo 26, e Atos, a partir do capítulo 1. Nós vamos perceber de forma muito clara que estes 2 textos, eles estão a nos narrar acontecimentos distintos. O acontecimento de Mateus não é semelhante ao acontecimento de Atos, em que Lucas está narrando a história. Nós vamos perceber que as pessoas que estão envolvidas nestas situações, na verdade,
são pessoas que compõem a igreja de Cristo Jesus. Porém, eles estão em situações diferentes, contextos diferentes, locais diferentes, vivenciando duas situações diferentes. E observando estes dois textos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para nós analisarmos e compararmos esses dois textos. E eu gostaria de chamar a leitura que nós realizamos em Mateus, dar um nome para este texto que Mateus está nos narrando, sobre a igreja do Getsemane. E a leitura de Atos, que nós acabamos de realizar, eu quero chamá-los de a igreja do cenáculo. E aí nós podemos então visualizar dois cenários, dois acontecimentos distintos um dos outros, porém que é compostos por pessoas que compõem a igreja de Cristo. E eu quero te convidar nesta noite a observarmos com muita atenção algumas características da igreja do Getsemane, Mateus capítulo 26, e a igreja do cenáculo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 26, nós vamos encontrar a primeira característica da igreja do Getsemane. A primeira característica que Mateus vai nos apresentar é esta: é que a igreja do Getsemane é uma igreja superficial na sua devoção de oração. Quando nós olhamos para a narrativa que Mateus está nos trazendo, ele vai nos dizer que Jesus Cristo vai convidar os seus discípulos para o acompanharem até o Getsemane. Neste momento eles estavam em 11, porque Judas já não os acompanhava mais. E Jesus, ao chegar no Getsemane, deixa 8 dos seus discípulos em um local e segue com 3 deles um pouco mais adiante. O texto diz que ele vai levar consigo João, vai levar também consigo Tiago e Pedro. E Jesus olha para estes homens e diz: vamos orar um pouco. Jesus tinha consciência da realidade em que ele estava vivendo. Jesus tinha a plena consciência de que dentre poucos minutos ele seria traído. Jesus tinha consciência que dentre poucas horas ele estaria carregando nos seus ombros o peso do pecado da humanidade. E ele tinha a consciência plena de que a sua vitória só seria possível mediante a sua vida de oração com o Pai. E nós vamos perceber que Jesus Cristo tinha esta consciência. Nós podemos entender que a vitória de Cristo, ela não se deu no Calvário, mas ela vai se dar no Getsemane. A vitória de Cristo, ela não vai se dar quando ele grita e brada na cruz do Calvário, tetelestai, que significa está consumado. A vitória de Cristo se dará enquanto ele está no Getsemane, suando gotas de sangue e orando intensamente ao Pai. Mas o que me chama a atenção é que após alguns momentos de oração, ele deixa e vai até os discípulos, e o texto nos diz que ele encontra-os dormindo, e ele os acorda e diz: ei, vocês não podem orar 1 hora apenas comigo? E ele retorna para o seu íntimo momento de oração com o Pai. Passa-se alguns momentos, ele retorna novamente até o local aonde estão os seus 3 discípulos. E o texto vai nos dizer que ele os encontra novamente dormindo. E Jesus chama a atenção e diz: ei, a carne
nossa não está preparada, por isso vigiem, vamos orar. E ele retorna novamente para o seu período de oração. E o texto diz que quando ele retorna a terceira vez, eles ainda estão dormindo e ele não os acorda. Aqui, queridos, quando nós observamos este texto que Mateus está nos narrando, nós vamos perceber que os discípulos eram aqueles que estavam compondo a igreja de Jesus Cristo. E a primeira lição, a primeira característica da igreja do Getsemane é esta: é uma igreja que evidencia uma vida superficial no seu devocional de oração com Deus. E infelizmente, queridos, nós vamos perceber que esta realidade é palpável e visível aos nossos olhos. Nós, em uma noite como esta, nós precisamos entender que aqui não existem apenas a igreja do cenáculo, mas também existe a igreja do Getsemane. E nós, infelizmente, estamos vivendo um tempo em que os cristãos perderam a prática e a devoção do que é uma oração de intimidade e uma devoção verdadeira com Deus. Vivemos uma das épocas onde os nossos adolescentes, a nossa juventude, as nossas mães e pais, e se por que não falar os nossos obreiros, não sabem mais o que é dobrar os joelhos e passar 1 hora, 2 horas, ou uma noite em oração e devoção diante de Deus. Vivemos o tempo da superficialidade na oração. Vivemos uma época em que dentro dos lares a oração já não é mais realizada, a oração já não é mais uma prática diária. Esta igreja é a igreja do Getsemane, é a igreja que, detalhe, eles vão nas reuniões de oração. Veja que os discípulos acompanharam o mestre, porém, eles não sabiam o que era viver uma devoção verdadeira e íntima com o nosso mestre. Talvez, queridos, uma das causas de nós termos tantas pessoas, tantos cristãos fracos na fé, talvez seja porque a sua vida de oração tem se mostrado também fraca e débil espiritualmente. A igreja do cenáculo, ela tem esta característica: é uma igreja que tem uma vida de oração débil e fraca. As situações estão difíceis, as situações estão os cercando de forma tal que Jesus Cristo percebe que se não for pela oração não haverá vitória. Mas enquanto isso os seus discípulos, aqueles que estão compondo a igreja do Getsemane, não se percebem da realidade e estão dormindo em berço esplêndido. A característica da igreja do Getsemane. Agora, quando nós olhamos para Atos, para Lucas narrando o acontecimento da igreja do cenáculo, me chama a atenção o versículo 14 do capítulo 1. Lucas vai dizer o seguinte: e estes, aleluia, perseveravam unanimemente em oração e súplica. Aleluia! Enquanto a igreja do Getsemane era uma igreja fraca, débil na devoção de oração, de relacionamento com Deus, a igreja do cenáculo, Lucas vai dizer que eles se reúnem e mais ou menos em um período de 10 dias, aleluia, eles estão perseverando em orações e súplicas. Aqui existe uma grande verdade: a igreja do cenáculo não havia se reunido simplesmente para rever os seus amigos. A igreja do cenáculo não havia se reunido apenas para um bate-papo informal, corriqueiro e semanal. A igreja do cenáculo não havia se reunido apenas pela questão litúrgica de um grupo social.
Mas Lucas vai dizer que a igreja do cenáculo havia se reunido por um único propósito e objetivo: o propósito de estar em oração diante de Deus. Aqui existem duas igrejas, e nós vamos entender que, queridos, a oração é o canal que nos liga a Deus. A oração é o pulsar da nossa vida espiritual com o Senhor. Moody, ao falar sobre a igreja do cenáculo, ele vai dizer: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. E aí ele continua dizendo: você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas os homens também. Quer ter uma vida de vitória? Se desejamos ter uma vida, queridos, onde milagres acontecem, onde as coisas impossíveis se tornam possíveis, nós precisamos entender que não há outro caminho, que não há atalhos, mas que nós precisamos estar em real oração com Deus. Podemos entender que a oração, queridos, é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus e somos transformados, lapidados, trabalhados. É através da oração que a nossa vida é purificada pelo Senhor. É através da oração que o caráter de Cristo vai sendo gerado em nós. E aí nós precisamos entender uma grande realidade e verdade. A oração não é uma prática de sacrifício e de dificuldade. Existe aí uma interpretação errônea. A nossa velha natureza e o nosso homem carnal vai lutar para que eu e você não estejamos em oração. Só que a oração em si é uma das doutrinas mais prazerosas da Bíblia Sagrada. Enquanto o nosso homem natural luta para que não estejamos em oração, nós precisamos entender que a oração, aleluia, é uma das práticas que vai gerar mais prazer e satisfação em nós. Às vezes nós ouvimos alguém dizendo: ei, vamos para uma vigília, vamos passar a noite em sacrifício e oração. Não é sacrificioso. É sacrificioso você estar com pessoas que você ama durante o dia? Não é. É sacrificioso nós irmos até a casa dos nossos pais no domingo, Adolfo, assarmos aquele churrasco e passar com eles? Não é. Se oração é falar com o nosso Pai, nós vamos entender que ela não é um devocional de inteiro sacrifício. Pelo contrário, a oração é uma prática prazerosa, aleluia. Quando nós nos envolvemos em íntima oração com Deus, aleluia, nós não percebemos a hora passar, nós não percebemos que o momento está indo, está passando, porque nós estamos desfrutando de uma companhia prazerosa. Aleluia! E quando nós realmente nos envolvemos em oração, aleluia, queridos, é tão gostoso, as lágrimas descem, o coração começa a ferver, e aí de vez em quando a gente olha no relógio: não, mas eu quero ficar mais um pouquinho, mas eu quero ficar mais um pouquinho na presença do nosso Pai. Enquanto a igreja do Getsemane está envolvida em um sono profundo, a igreja do cenáculo, aleluia, é uma igreja que está vivendo uma devoção de oração diária com Deus. Agora escute, existe uma segunda característica nessas igrejas, e nós vamos acelerando por causa do tempo. A igreja do Getsemane, ela tem uma segunda característica crucial. Mateus vai nos apresentar a igreja do Getsemane como uma igreja que é marcada por divisões e contendas. A igreja do Getsemane
é uma igreja marcada por divisões e contendas. Nós vamos encontrar em uma determinada situação, Tiago e João, tentando se aproveitar da intimidade que tinham com o mestre, e a mãe deles, chamada Salomé, que segundo alguns historiadores era irmã de Maria, então se portaria como tia de Cristo, chegando para o mestre dizendo: mestre, eu tenho um pedido para te fazer. E o interessante é que ela vai tentar firmar o pedido dela dizendo: e eu peço que o Senhor realize esse pedido. E aí Jesus disse: o que você quer, Salomé? E ela diz: mestre, o meu pedido é que os meus 2 filhos, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. E através desse pedido há uma contenda no meio dos discípulos, porque os outros 10 vão entender que estão sendo deixados para trás pelos 2. Na verdade, queridos, o pedido destes homens e desta mulher visava o poder terreno. Visava o poder terreno. Nós vamos encontrar no Getsemane Judas traindo o mestre. Olha, uma igreja marcada por traições e desavenças. Judas, aquele que era discípulo de Cristo, aquele que fazia parte do rol de membros de Cristo, aquele que caminhou com Cristo, que aprendeu com o mestre, aquele que presenciou os milagres, aquele que partilhou o pão da multiplicação. Na verdade, Judas era o homem de confiança, porque era o tesoureiro daquela congregação. E aí, quando chega-se no Getsemane, nós vamos encontrar Judas traindo o mestre com um dos símbolos mais representativos de amor na terra, o beijo. Judas vai usar para trair o seu mestre. E nós vamos entender que a finalidade, Judas esperava que através da traição o mestre tomasse o poder de Roma e implantasse o seu reino. Judas visava poder terreno. E aí aqui, queridos, nós vamos entender uma grande realidade, que a igreja do Getsemane era uma igreja marcada por divisões, porque as pessoas visavam o poder terreno. Em uma única noite, Jesus Cristo vai perder 10% da sua congregação, ao Judas trair e posteriormente tirar a sua vida. E infelizmente, quando nós olhamos para a nossa realidade como igreja de Cristo, em pleno ao século 21, queridos, nós percebemos com dor no coração as divisões acontecendo e se propagando. E quando percebemos a finalidade, poder, é o poder terreno para que os outros me sirvam. E eu preciso entender que sempre que eu estiver visando o poder terreno, eu estou visando que outros me sirvam, e isto vai gerar divisão. Pessoas que aqui estão, amanhã não concordam com a visão da liderança e saem, abrem, montam o seu ministério. Segundo uma pesquisa realizada há 2 anos atrás, nunca houve igrejas sendo abertas no Brasil como nesses últimos anos. E nós vamos perceber que isto é quase que corriqueiro. A cada semana, alguém está no cartório abrindo uma igreja, CNPJ, e muitas vezes a finalidade não é outra a não ser o poder terreno. A igreja do Getsemane é uma igreja que está pautada pelas divisões, porque a sua busca está no poder terreno. Agora Lucas, ao narrar a igreja do cenáculo, aleluia, Lucas vai dizer que a igreja do cenáculo não celebrava a divisão, mas celebrava a unidade. Lucas vai dizer o seguinte, que todos os quase 120 estavam reunidos no mesmo lugar. Entenda isso, não eram pessoas iguais e idênticas. Ali haviam pescadores, ali havia cobradores de impostos, ali havia mulheres, ali havia homens e mulheres com temperamentos diferentes, profissões diferentes, visões de mundo diferentes, no mesmo lugar. Só que havia um detalhe: todos eles estavam unidos por um só propósito.
E aí, queridos, há uma grande verdade para nós na igreja do cenáculo. A igreja do cenáculo não estava buscando o poder terreno que vai gerar a divisão, mas a igreja do cenáculo estava buscando o poder do alto, o poder que visava o servir ao outro e não o ser servido. A igreja do cenáculo entendia que o desejo era o poder do alto, porque este poder do alto lhes capacitaria para servirem o próximo. Aleluia! E aí aqui existe algo importante. A igreja do cenáculo vivia em unidade. Entenda isso, em unidade. Porque, queridos, eu estava do lado do Lars. Chega aqui, Lars, por gentileza. Igreja do cenáculo. Aí eu olho para o querido Lars e eu entendo que nós somos diferentes. E já na estética, a minha esposa vai dizer que eu sou mais bonito, não é? A dele é o contrário. Nós somos diferentes na idade, nós somos diferentes em muitas coisas. Só que quando nós estamos reunidos como igreja do cenáculo, eu não estou visando a implantação dos meus propósitos e ideais. O Lars, quando chega aqui como igreja do cenáculo, ele também não está visando a implantação dos propósitos dele e dos ideais dele, mas nós dois juntos olhamos um para o outro e dizemos: somos diferentes, não somos idênticos não, a identidade de cada um permanece a mesma, só que nós dois estamos envolvidos no propósito do nosso mestre. A causa pela qual nós lutamos não é a minha e nem a dele, é a causa do mestre. É por isso que nós conseguimos nos manter unidos, lutando pelo propósito de Cristo. Aí nós olhamos e dizemos: ei, vamos deixar as diferenças de lado, porque não é o meu propósito que deve prevalecer e nem o seu, é o propósito dele. Aleluia! Nós estamos aqui não para buscar um poder terreno visando servir a nós, mas nós estamos buscando o poder divino para servir aos outros e implantar o propósito de Deus na terra. Obrigado, Lars. Olhe para quem está do seu lado por um momento apenas. Essa pessoa bonita, cheirosa e tão querida, ela é diferente de você. Ela tem características que já denotam que ela não é você. Só que tem um detalhe: nós precisamos celebrar a diferença, entendendo que trabalhamos por uma causa, não é a minha e não é a sua, mas é a causa de Cristo Jesus. E é isso que nos mantém unidos. Cristo nunca propôs uma igreja robótica, todos iguais, pensando iguais, todos pensando da mesma forma, tendo a mesma visão, não. Ele propôs justamente ao contrário, pessoas diferentes, com visões diferentes, mas trabalhando para um único propósito. Aleluia. E para finalizarmos nesta noite, a terceira característica da igreja do Getsemane. A igreja do Getsemane, ela confiava única e exclusivamente na sua força humana. Nós vamos encontrar no Getsemane a cena épica que Mateus vai nos apresentar no versículo 51 do capítulo 26. As autoridades judaicas chegam para prender o mestre, e Pedro, o texto vai nos dizer que puxa da espada e vai decepar a orelha do servo do sumo sacerdote. Me chama a atenção. O Pedro que minutos atrás estava dormindo, o Pedro que minutos atrás, ao invés de estar orando, estava dormindo, agora ele resolve resolver o problema na força. Aquele que há minutos atrás despreza o poder da oração, agora quando vê o mestre dele sendo traído, e ele percebe que o mestre será levado preso, ele tenta resolver na força. E esta característica, ela muitas vezes é marcante no nosso meio.
Muitas vezes nós, nos momentos de dificuldades, ao invés de buscarmos a direção de Deus, tentamos resolver as coisas com a nossa própria capacidade intelectual. No meio dos desafios e das dúvidas, ao invés de nós nos lançarmos como o nosso mestre, de joelhos e em profunda oração e súplica, eu tento resolver na minha capacidade humana e intelectual. E aí, queridos, nós vamos encontrar famílias sofrendo sérias consequências, colhendo semeaduras e plantações desastrosas, porque não souberam buscar orientação divina e quiseram resolver as coisas da sua própria maneira. Quantas famílias, como a família de Abimeleque, que no momento de dificuldade, de fome em Belém, ao invés de buscar a direção de Deus, pega a sua família e sai dali. Anos depois volta a sua esposa, triste, decepcionada pela perda do marido e dos 2 filhos. Querido, que eu e você não sejamos a igreja do Getsemane, uma igreja que tenta resolver as situações na nossa própria capacidade, não, mas que eu e você sejamos a igreja do cenáculo, aleluia. Eu me encaminho para finalizar e digo: a igreja do cenáculo, ela terá uma postura diferente. Agora eles já haviam sido cheios do Espírito, e Lucas vai nos dizer no capítulo 12 que Tiago é morto, uma perseguição inicia-se, e que o imperador prende Pedro e o coloca na prisão, e percebe que a morte de Tiago alegra o povo, e ele diz o seguinte: o próximo será Pedro. A igreja poderia muito bem se reunir e realizar uma passeata solta Pedro. A igreja poderia muito bem se reunir e realizar uma revolta para que Pedro, o apóstolo querido, fosse solto. Só que a igreja do cenáculo entende qual é a sua arma principal, aleluia. E o texto nos diz que eles vão se trancar na casa e todos vão orar a Deus, aleluia, dizendo: Deus, solta o nosso querido Pedro. Eles entendem que a resolução daquele problema não se daria pela força e nem pela capacidade que eles possuíam, mas que a resolução do problema se daria pela intervenção divina. Se coloque de pé nesta noite, aleluia. Ah, queridos, como seria diferente se diante das situações complexas da nossa vida, ao invés de nós tentarmos resolver na nossa própria capacidade, nós buscássemos a orientação divina. Como seria diferente se, ao invés de eu ir para a rede social dizer que a política do Brasil está corrupta e que o Brasil está vivendo algo tão desastroso, como seria diferente se eu dobrasse os meus joelhos e clamasse diante de Deus pela minha nação brasileira? A situação seria diferente. E eu concluo dizendo, queridos, eu e você, ou somos a igreja do Getsemane, ou somos a igreja do cenáculo. Ou eu e você estamos envolvidos em uma vida frívola, com tantas coisas e menos com a oração, menos com a devoção. Ou eu e você somos pessoas que estamos envolvidos em oração, em súplica, que como a igreja do cenáculo, confia na dependência e na intervenção de Deus, aleluia. Feche seus olhos por um momento, aleluia, e responda para você mesmo: que igreja você é? Se somos a igreja do Getsemane, nossa vida de oração está tão vazia. Se somos a igreja do Getsemane,
As situações diárias nós resolvemos na nossa própria capacidade, e aí erramos, quebramos a cara. Ou somos a igreja do cenáculo, aleluia, aleluia, com os seus olhos fechados, aleluia. Você que deseja chegar aqui na frente, independente de que igreja você é, mas chegar aqui na frente comigo e dizer: Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso, Senhor, me envolver mais em oração. Eu preciso, antes de tomar qualquer decisão, buscar a sua orientação, para que não venha errar, para que não venha colher sérias consequências. Me ajuda a ser a igreja do cenáculo e não do Getsemane, aleluia. Quantos que desejam sair do seu lugar e chegar à frente? Eu quero orar por você nesse momento. Enquanto isso, o grupo de louvor já se prepara. Você que deseja dizer: Senhor, eu preciso me envolver mais com oração. Eu preciso me envolver mais com a sua causa. Eu preciso, Senhor, estar mais envolvido em Ti, em uma vida de dependência, de submissão, em uma vida que busque a sua orientação. Aleluia, aleluia. Somos que igreja? Independente da igreja que você é, você sabe que igreja você é. Você sabe em qual destas comunidades você pertence. Mas esta é uma noite oportuna, aleluia, para nós nos achegarmos diante do Mestre, aleluia, e dizermos: Senhor, eu quero fazer parte da igreja do cenáculo. Eu quero desfrutar de uma vida de oração. Eu quero desfrutar de uma vida de dependência do Senhor, aleluia, aleluia. Eu faço mais um convite ainda nesta noite. Temos alguém aqui que deseja levantar uma das suas mãos e dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a este Cristo. Eu quero desfrutar de uma intimidade que eu ainda não conheço e não vivo. Eu quero passar a partir de hoje a viver na dependência dEle. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a este Cristo? Faça um sinalzinho assim com a mão, nós queremos orar por você. Aleluia, aleluia. Temos alguém? Quem levantou a mão, por gentileza, chega aqui na frente. Nós queremos orar por você. Chega aqui, aleluia. Nós temos uma pessoa, temos duas pessoas, aleluia. Você que deseja dizer: Senhor, eu quero viver na sua dependência a partir de hoje, aleluia, aleluia. Aleluia. Você que está aqui na frente, se derrame aos pés do Senhor. Você que está nos bancos, feche seus olhos e adore a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos uma vez mais em Tua presença, e nós reconhecemos a necessidade diária de estar aos Teus pés, aleluia. Não nos deixa, Senhor, vivermos uma vida frívola, vazia e distante de Ti. Não nos deixa, Senhor, vivermos uma vida de oração tão fraca e frágil. Ah, Senhor, nós precisamos ser a igreja do cenáculo, uma igreja compromissada com a devoção, uma igreja que se envolve em oração, em súplicas, uma igreja que se derrama aos Teus pés diariamente.
aleluia. Senhor, ensina-nos a viver uma dependência diária de Ti. Ajuda-nos em meio às situações, em meio às escolhas que precisamos realizar. Não nos deixa escolhermos baseados na nossa capacidade humana. Não nos deixa tomarmos decisões baseado no nosso intelecto humano, mas que antes nós venhamos buscar a direção de Ti, pois Tu és o conselheiro por excelência. Dirige os Teus filhos, Pai, em uma vida de intimidade, em uma vida de intimidade, em uma vida de intimidade. Aqueles que se achegaram na frente, entregando as suas vidas a Ti, perdoa os seus pecados, purifica-os, Senhor, escreve o nome deles no Teu livro e auxilia-os a caminharem e vivenciarem tempos de refrigério contigo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda.